depois, aquele formato que nós desenvolvemos começou a ter problema de audiência e ambos saíram do ar. Né? Começaram a criar, sabe? Sim. Chegou um momento que o programa do Gugu à noite era muito parecido com o Domingo Show, se você pensar. Sim, Era, às verdade. vezes as pautas, o mesmo É. encaminhamento, tal, ou seja, eu não digo que é um erro, mas acho que talvez aquelas pessoas não estivessem, não tivessem a compreensão do que é misturar jornalismo com entretenimento. Uhum. Isso te frustrou de que maneira, assim, Vildomar? Porque você é escalado para dirigir o Gugu, que, cara, assim, eu acho que depois do Silvio, talvez o Gugu seja o grande nome que a gente tenha na comunicação de auditório, né? E você vê o estilo mudar, ser entregue para o jornalismo, pô, eu imagino, assim, se eu fosse você, eu teria ficado muito frustrado, porque tem o segundo maior comunicador de massa do Brasil na minha mão. Pô, e agora tá indo por um caminho que eu não concordo e que vai acabar acontecendo uma coisa que eu já vi não faz muito tempo. Quer dizer, complica, né? Tiago, eu aprendi uma lição muito cedo, mas de certa forma foi tarde, porque eu poderia ter sofrido menos. Aham. Que é a seguinte lição: em televisão, só quem não perde emprego é o dono. Os demais são todos empregados. E é uma Uhum. ilusão, diretor, artista, né, o elenco, o contratado, o talento, achar que é dono da televisão. Então, eu nunca me senti, nunca achei que eu fosse dono do produto que eu estava dirigindo. Eu sempre fui empregado. Sim. Quando o meu executivo, quando o meu chefe tem uma visão que não converge com aquilo que eu estou pensando, eu argumento. Mas se a decisão final desse executivo é aquela, ela deve prevalecer, mesmo contra a minha vontade. Então, eu aprendi a não me frustrar quando fui tirado de um produto, ou quando eu fui contrariado, ou quando até a decisão foi em cima de algo que eu sabia que era uma decisão equivocada. Eu viro a página. Né? Eu tive, mesmo quando eu saí do Gugu, eu frequentei a casa dele algumas vezes, né, de final de semana, a gente almoçava, né, levei meus filhos, que brincavam com os filhos dele, almoçamos, né, na casa dele, e a gente discutia ainda coisas do programa. Aham. Uh, e a gente falava disso, né, a gente tratava dessa questão de que o produto tinha uma essência, e que depois essa essência foi modificada, e que havia uma preocupação sobre os rumos do que tomaria o programa. Infelizmente, o programa acabou. O programa que estreou com 17 de média, para você ter uma ideia. Verdade. A primeira vez que o Gugu vai para a Record, quando ele sai do SBT e vai para os domingos, o Gugu estreia com 16 de média. Era o auge Ver- da chegada dele na Record. E na segunda vez, quando ele vai nesse programa noturno, que eu participei da implantação, o Gugu estreia com 17 de média, fica mais de uma hora na frente da Globo, batendo a novela da Globo, e não lembro agora, acho que o pico foi 23, enfim, alguma coisa, uma audiência histórica mais do que foi a primeira vez. Então, quando o programa começa a entrar numa linha de desgaste, ele já tem essa consciência, a gente conversava a respeito disso, tanto é que o resultado depois foi aquilo que o Gugu não queria fazer, que eram os Uhum. formatos. Sim, Então, sim, sim. acaba-se esse programa, né? A gente ressuscitou ali de novo os personagens, né? O Bugalu, a Galinha, enfim, que ele gostava tanto daqueles personagens. A gente trouxe um pouco do calor que tinha os programas que ele fazia na época, no auge da carreira, que era o Viva a Noite e o próprio Domingo Legal. Né? Se você perceber, até a logo do programa novo do Sim, Gugu se inspirava no Viva a Noite. Então, tudo verdade, isso eu sim. trouxe baseado numa pesquisa que a Record tinha feito, ela tinha feito uma qualitativa, uma quantitativa. Eu trouxe esses elementos que era para trazer ao Gugu o conforto que ele tinha de uma nova etapa da carreira dele. Mas quando isso é descaracterizado e a audiência começa a não ir bem, infelizmente ele foi empurrado para os formatos que depois acabou também não surtindo o mesmo resultado. Você que conversava com o Gugu, Vildomar, você percebia, talvez o Gugu um pouco desgostoso com o próprio conteúdo que o programa dele estava tomando, ou você sentia que ele estava satisfeito com o que ele estava colocando no ar? Tiago, o Gugu foi a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida como um artista, porque ele tinha uma relevância, É. ele era tão grandioso e generoso e simples ao mesmo tempo que eu não conheci ninguém igual. Não conheci. Eu tenho várias histórias aqui para contar do Gugu que daria um livro e ia fazer com que a Opa, admiração das pessoas crescesse ainda mais a respeito da figura do Gugu. O quanto que ele era uma pessoa simples, o quanto que ele era uma pessoa aplicada, dedicada ao conteúdo, o quanto ele era preocupado com a estratégia,
quanto ele era, sabe, responsável com a imagem, com os convidados. Eu nunca vi o Gugu reclamar de absolutamente nada. Ele não reclamava das decisões estratégicas da empresa, ou da programação, ou do break. Pelo contrário, ele sempre trazia uma reflexão sobre como a gente poderia fazer melhor, maior e melhor. Uhum. Tem um fato curioso que eu tava viajando com ele para os Estados Unidos para gravar uma matéria, e ele todo simples, chegou no aeroporto lá, sabe, todo cara irreconhecível, sabe, moletom, bonezinho, óculos dele Boné. assim, de grau, sabe, um moletom surrado, um tênis bem surrado, tal. E aí eu vi ele daquele jeito ali, cara, assim, ele baixinho, né? Você tem Uhum. ideia, nós chegamos, nós entramos no avião e ninguém notou que era o Gugu, de tão simples que ele Caramba. era. O comissário veio nos servir durante o voo, tal, enfim, e não reconheceu. Ninguém O reconheceu o Gugu, Gugu no tal, voo? não reconheceu. Ele, Meu Deus. uma figura completamente simples, tal. E aí foi engraçado que a gente chegou estava em Miami, né? A gente ia lá gravar a matéria, e aí era uma época que de tarde fazia calor quer dizer, de manhã fazia frio, de tarde fazia calor. E aí Aham. quando chegou de manhã, tava um frio, cara, assim, um frio maluco. E ele falou assim, cara, eu não trouxe roupa de frio. Aí eu falei assim, então vamos passar no shopping, vamos comprar uma blusa para você. E aí nós chegamos no shopping chamado Aventura Mall, que fica em Miami. E eu falei, cara, vai ter muito brasileiro lá, enfim, vão te incomodar. Não, a gente vai rapidinho, tá? Ele entrou numa loja popular, bem popular aqui nos Estados Unidos, e Hum. ele pegou duas, três blusas lá, né, essas blusas de tipo, tem gola V, né, blusas de frio. Aham. Aham. E aí, cara, ele ficou assim olhando o lugar para provar. E ele falou: não, vou pôr em cima aqui mesmo. Foi no espelho e começou a provar a blusa. Eu falei: não, cara, Nossa. você não Ah, vai não. gravar com uma blusa com uma marca simples dessa, cara. Você é o Gugu. Eu falei: imagina, bobagem, ninguém percebe isso. Vai essa mesmo, essa tá bom demais. Eu falei: não, cara, vou numa loja de marca comprar uma blusa legal para você, Gugu. Eu falei: não, não, não vai essa mesmo. Comprou a blusa simples, provou ali mesmo, no meio da loja, já saiu Caramba. vestido com a blusa e foi gravar. Que Cara, loucura! uma simplicidade, sabe? Eu lembro que a gente chegou no hotel, ele falou assim, cara, mas para que um hotel tão chique desse? Não precisa disso, eu só gosto, sabe, do hotel que tem um blackout bom, que escureça bem o quarto, que meu quarto não fique perto do É boa. elevador, que o elevador fica dando aquele plim toda hora do elevador chegando. Cara, não Aham. precisa disso tudo. Simples demais, simples. Uma pessoa, eu nunca vi ele reclamar de nada, pelo contrário. A visão dele era sempre de como ele podia estar melhor naquele dia e no dia seguinte. Viu, Domar? Quando é que você vai lançar um livro com essas memórias? Cara, já me perguntaram muito isso, preciso arrumar tempo para escrever Caramba! e quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia.